Com a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, nós oramos para o Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e tem nos dado uma noite, Senhor, de estudo, de comunhão, de busca pelo conhecimento, para que o Senhor venha nos moldar, nos transformar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e para esse trabalho tão maravilhoso e digno, Senhor, dos eleitos que o Senhor chamou para levar a Tua palavra até os cantões do mundo, meu Deus. Levar a Tua palavra pura, a Tua palavra cristalina e verdadeira, o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então capacite-nos mais uma noite, Senhor, com Teu poder, com a ação do Teu Espírito Santo, e assim nós Te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Alguns dos irmãos vou mudar a pergunta, nunca teve um contato com esse documento? Alguém falou, nossa, eu nunca li. Quem tem a Bíblia Genebra, tem esse documento. Aí o Ricardo tem ela aí. A Bíblia Genebra, ela tem os catecismos, né, breve, maior, tem a Confissão Belga, tem os cânones de Dort. Se você quiser falar canônicos também, não é problema. O importante é que é um documento, né? É daqui, meus irmãos, que vai nascer, tá bom? O que nós conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. É daqui. Muitas pessoas acham que foi Calvino, né, que criou os 5 pontos do calvinismo. Não foi. E muito menos foi... Deixa eu só colocar um fone aqui, meus irmãos. E muito menos foi Armínio que criou os 5 pontos do arminianismo, por assim dizer. Ele, na verdade, ele esboçou isso, mas os seus discípulos é que deram forma a essa heresia, né? Por assim dizer. Então nós vamos dar uma lida aqui no PDF. Diz assim: o terceiro dos padrões doutrinários das igrejas reformadas é os cânones de Dort, também chamado de os 5 artigos contra os remonstrantes. Os cânones são exposições doutrinárias que foram adotadas pelo Grande Sínodo Reformado de Dort de 1618 e 1619. Esse sínodo teve dimensão internacional, pois não se opunha apenas de delegados das igrejas reformadas dos Países Baixos. 27 representantes de igrejas estrangeiras também participaram dele. Muito bem, meus irmãos. O que é um sínodo? O sínodo ele é a convocação de uma assembleia maior para que sejam tratados os assuntos eclesiásticos, né? E aqui estava sendo tratado a teologia da igreja reformada holandesa, tá? Os remonstrantes, eles pegaram esse apanhado de ensinamentos de Armínio e chegaram até a igreja. Eles eram seminaristas, né, professores de teologia também, e eu falo seminaristas e professores porque tinha esse grupo, né, de estudantes e de professores, e chegaram então até a igreja reformada. Quando eu digo igreja reformada, eu digo no todo,
que comanda os seminários, né? É como se fosse o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se quer trazer uma norma para ser uma norma adotada para todas as igrejas federadas, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem que subir até o Supremo Concílio. Se for votado e aprovado, né, pela maioria dos deputados ali, passa a se tornar uma norma na igreja. Então era mais ou menos isso. Eles queriam mudar, né, como dizem em espanhol, cambiar a teologia reformada holandesa. Tá bom? O ano é 1618 e 1619. É aquele período de expansão marítimo da Holanda, de comércio, de fluxo de pessoas, né? A Holanda estava vivendo um boom econômico, social e religioso também. Então, o Sínodo de Dort foi convocado em vista de uma séria perturbação no seio das igrejas reformadas, causadas pelo surgimento e propagação do arminianismo. Armínio, professor de teologia da Universidade de Leiden, e seus seguidores desviaram-se da fé reformada quanto ao que alegavam em 5 importantes pontos. Ensinava a eleição condicional. Agora presta atenção aqui, ó. Eleição condicional. Então, por isso que surge eleição incondicional. Vamos colocar uma pétala da tulipa aí, né? Primeiro, eleição incondicional. Por causa da tese arminianista. Ó, a eleição é condicional. Então, meus irmãos, eu tenho que falar isso porque tem muitos alunos que, eu não sei todos aqui, né? Mas muitos ainda precisam entender que surgiu a eleição condicional, primeiro, por via dos arminianistas, o arminianismo, né? E, posteriormente, surge a eleição incondicional, rebatendo a tese arminianista. Então, ensinava a eleição condicional, tendo por base a previsão da fé, a expiação universal, a depravação parcial, a graça resistível e a possibilidade de cair da graça. Que coisa, não? Como diz o Chaves. Que coisa! Vamos imaginar que isso fosse verdade, que biblicamente isso fosse verdade. É óbvio que eles recorreram à Bíblia, né? Interpretaram, fizeram a exegese deles, a hermenêutica deles, para embasar isso. Eles não iam chegar até a igreja reformada sem embasamento bíblico, né? Só que é questão de interpretação. Então, o que seria uma graça resistível, queridos alunos? Participem aí para mim. Vamos enriquecer a nossa aula. O que seria graça resistível? Deixa eu ver a galera aqui. Olha o Alisson coçando o bigode. Deixa eu ver aqui, eu poder dizer não. Foi participação do irmão J. Cláudio. Eu poder dizer não à salvação. Deus me chamando e eu recusando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer algum outro ponto? Eu estou assistindo a série Maria Madalena no Netflix. Não sei se você já assistiu. Eu assisto. Tudo que tem a ver com Jesus, eu assisto
porque isso enriquece a nossa teologia, né? A nós. Porque o Jesus apresentado ali, ele é mais bonzinho do que Jesus. Você acredita nisso? Porque ele diz assim que Deus não castiga. Que mais? Um monte de coisa. A série é legal, o enredo é bacana, mas ele ensina que as pessoas podem resistir a Deus. Jesus ele fala isso para os discípulos nessa série. Vocês podem, se vocês não quiserem e tal, vocês podem ir embora. Enfim. Então, esse ponto de resistência a Deus, ele é um fato que não existe, tá? Quando nós falamos da soberana vocação de Deus ao chamar o pecador, Deus chama o pecador, ele chamou. Então, quando ele chama ao arrependimento, não pode ser um chamado ineficaz, porque biblicamente quem convence o homem ao arrependimento é o poder do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo convencerá o homem da justiça, do juízo, e ele não falha, né? A operação é dele. O Espírito Santo ele convence. Não pode ser ineficaz porque o Espírito Santo não falha. Ele pode ser entristecido. Biblicamente tem as partes que o apóstolo Paulo dá uma ênfase, né, na relação do crente com o Espírito Santo. Ele pode entristecer o Espírito Santo, ele pode apagar o Espírito Santo, que é um termo difícil de ser interpretado, né? Alguns já acham que o Espírito Santo é uma substância que vai crescendo em volume, aí vai se enchendo até transbordar dele. Então tem várias interpretações, mas naquilo que foi dado de missão para o Espírito Santo, ele não falha. E selar a salvação é obra do Espírito Santo. O selo dos crentes é o Espírito Santo. O selo da besta nada mais é do que uma falsificação do selo do Espírito Santo, porque os crentes, os eleitos, foram selados. Aí vem que não tem o Espírito Santo, quem não nasceu de novo, obviamente tem a marca de Satanás. Quando fala marca, fala de caráter, fala de conduta, fala de um monte de coisa. A marca é um sentido muito amplo, né? Você tem a marca do Espírito Santo, você tem a marca então de Cristo, do Pai, de uma nova criatura, enfim. Então, o chamado ineficaz é impossível, tá? Então vamos ver aqui o outro ponto. Eleição condicional. Eu pulei, né? Eleição condicional, não fui em ordem. Condicional a quê, meu irmão? Condicional a quê? A previsão da fé foi Deus prevendo o homem no futuro se arrependendo? Será que é possível isso? Deus deixar a humanidade livre, pós-pecado, a se decidir por si mesmo? Isso seria terrível se Deus deixasse que a humanidade se decidisse por ela mesma, tá? Você vê que o eleito ele decide em Cristo, porque tem o Espírito Santo nele, como falamos. Mas o não eleito, ele decide nele mesmo, na carne. Por isso que ele nunca se achega a Deus. Ele foi deixado à sua própria vontade, seria isso? Quem não é chamado para a salvação? Ou ele seria
predestinado ao inferno. Então, independente da sua decisão boa ou má, ele já está predestinado ao inferno. Rapaz, a nossa teologia, ela é doída, viu, meu irmão? O termo mineiro, doída. É difícil, tá? As pessoas querem ter o pensamento de Deus nesse sentido e acabam ensinando muita coisa estranha por aí. Mas, de uma forma simples e direta, a eleição, ela não é condicional, ela é incondicional, porque Deus não deixou condições ao homem. Qual condição foi deixada ao homem para a salvação? Qual? Se arrepender dos pecados? É condição? Sim ou não? Hein? O irmão Jonas Chaves escreveu: eleição baseada na aceitação do homem seria nosso atestado de óbito espiritual. Ou seja, o homem, segundo o irmão Jonas Chaves, é incapaz de decidir sobre a sua salvação. Meus irmãos, não se assuste, tá? Mas o arrependimento de pecados, ele não é condição para que o homem seja salvo, tá? Porque ele poderia se arrepender e falar assim: mas eu me arrependi, e quem é que vai me julgar que eu não me arrependi? Então é uma decisão minha, eu me arrependo, estou salvo, pronto. Literalmente, o arminianismo, ele vê isso, tá? Nessa decisão literal do homem, de escolher sim ou não. Agora, se o homem se arrepende por ele mesmo, então não há necessidade da manifestação do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo veio habitar no homem? Fazer morada nele. Qual é o objetivo do Espírito Santo? Né? Então, se o Espírito Santo vem ao homem redimi-lo, isso é um trabalho do Espírito Santo. Ah, mas o homem ajuda. O homem ajuda o Espírito Santo? Todas as vezes que o homem decidiu ajudar o Espírito Santo, se é que tinha o Espírito Santo, né? Ele se tornou um monástico, um camarada amante de se reprimir e nunca desfrutou a liberdade da graça do Evangelho que o Espírito Santo dá. Ou seja, ele se torna totalmente legalista. Aí entra aquela coisa: eu jejuo para ser santo, eu vou no monte para ser santo. Não que esses exercícios espirituais não tenham nenhuma validade, né? Mas ele perde o foco da graça, da liberdade que o Espírito Santo concede ao homem. Quando o homem realmente ele começa a andar livre, e aí ele não pratica as mesmas coisas do velho homem, é a evidência que o Espírito Santo vive nele. Ele não está cercado de regras que foram criadas por ele mesmo. Ele se torna o seu próprio carcereiro, e Jesus nos ensina isso. Da mesma forma que você julgar e medir, você vai ser julgado e vai ser medido. Então ele deixa de ser carcereiro de si mesmo e agora ele demonstra liberdade do Espírito Santo. Ele está vivendo de forma livre, tá? Isso é evidência de um salvo que tem o Espírito Santo. Então não é condicional a nada, a jejuns, a remorsos ou arrependimentos. Não, é incondicional. É Deus que quis salvar e Ele que vai operar. O plano vem dele, tá?
Então, beleza. Cruze os braços, fique de boa e não faça nada. Aí entra outra parte literal que os arminianos dizem que os calvinistas fazem isso. Já que é o Espírito Santo que tudo faz, espera aí, eu não preciso fazer nada, né? E tal. Vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer momento, viu? E não tenha medo de expor opinião contrária. Efésios 1 é um coice, né, cara, na eleição condicional aqui. Não tem nada a ver. Foi antes da fundação do mundo. A chamada, a vocação dos eleitos. O que mais aqui? Previsão da fé e expiação universal. Alguém sabe o que os arminianos querem falar com a expiação da fé perdão, a previsão da fé e a expiação universal? O que eles querem falar com isso? Participem aí. Expiação universal, prevenção da fé, previsão da fé. O pastor Ricardo falou que eles querem dizer que a salvação não foi só para os eleitos. O irmão J diz uma espécie de universalismo na salvação. Eles querem falar o seguinte, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, todos, né? Todos. Então, todos podem ser salvos, beleza. Mas na expiação, na previsão, Deus viu aqueles que dentro desse todo se arrependeriam e o salvou. Tá? Então a condição é a fé, beleza. Mas Deus viu isso. Isso partiu do homem. Tá? O homem teve fé. Deus previu isso, então, e salvou ele. Escreveu o nome dele no livro da vida. Nossa, está chegando o irmão agora. Eu vou negar. Eu não vou permitir esse irmão entrar, não. Me desculpa. Falta 25 minutos aqui para acabar a aula. Vocês me desculpem. A depravação parcial. Esse é um ponto complicado. Porque a depravação parcial, eles dizem que o homem não é mau no todo, mas em partes. Sobrou coisas boas no homem. Me diga qual. Me diga qual. Alguma coisa boa que sobrou do homem, que salvou daquela humanidade perfeita. Alguma coisa boa. Gente, não tem lógica. Porque se sobrou alguma coisa boa do homem, não seria necessário um sacrifício total de Jesus. Poderia ser um sacrifício parcial, né? Mas se a humanidade não pecou totalmente, olha só, é isso. Se sobrou alguma coisa boa, ela não pecou totalmente. Agora, a Bíblia diz que nós estávamos o quê? Mortos e destituídos da glória de Deus. Não sobrou nada, como diz aqui o irmão Jorge. Não sobrou nada. Não tem nada de bom. Nada, nada. Nem um resquício. O homem, ele tem um reflexo. Vou dizer isso aqui, tá, irmãos? Isso aqui é um pensamento meu. Se tem alguma coisa
aparenta ser boa, agradável no homem, ela provém da graça comum de Deus, que é a todos. Por exemplo, você pode ver um ímpio, e esse ímpio, vamos imaginar, ele está pescando, aí ele pegou um grande peixe, ficou feliz, e resolveu dar aquele peixe para uma pessoa pobre. Ah, mas viu, ele tem um bom coração. Olha, a graça comum, o peixe de Deus, o rio é dele, tudo é dele. E se está ocorrendo alguma coisa boa, em si só não é na atitude dele, tá? Então a graça comum de Deus, ela faz até os ímpios fazerem, em certos momentos, boas obras. Tá entendendo? Mas isso não quer dizer que ele reflete as obras de Cristo na vida dele, porque não tem o Espírito Santo. Não tem. Então, se não houvesse a graça comum de Deus nessa terra, nós seríamos piores que o inferno. Pode ter certeza, o ser humano, ele é capaz de ir ao extremo da vileza, da maldade. Ele se afunda no lago do pecado. Ele ama isso, né? Ele odeia o que é de Deus, o que é luz. Jesus diz: as trevas não têm comunhão com a luz. Tem uma certa piada. O camarada morreu, ele era ímpio. Aí chegou ao céu. Na verdade, não era bem o céu, né? Era um hall, né? E ali tinha a porta para o inferno e a porta para o céu. E o anjo recebeu ele e disse assim: olha, você pode escolher uma dessas duas portas. Esse anjo era biliano, né? Você pode escolher uma dessas portas. Aqui é o céu, ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, o inferno. Aí o camarada falou assim: pô, mas eu não posso nem ver, abrir um pouquinho, só para dar uma olhada. Você não pode ver, não. Ah, mas fica difícil escolher assim. Deixa eu pelo menos ouvir. Então, ouvir você pode. Você pode chegar perto da porta, colocar o seu ouvido e ouça. Aí ele chegou na porta do céu, colocou o ouvido. Aquela música de harpa, aquela paz, calma. Não vê nenhum grito, ninguém. Um silêncio assim, uma música suave no fundo. E, nossa, só de ouvir eu senti paz. Deve ser uma delícia aí, né? Mas deixa eu dar uma escutada aqui no inferno. Aí ele colocou o ouvido na porta do inferno. E aí, aquele barulhão, né? Uhul! Lá vem ela! Uhul! Ele falou: rapaz! Aí falou: anjo, é isso aqui mesmo? É isso mesmo. Ah, ô anjo, você me conhece, né? Você sabe que lá na terra eu era o terror. Então, ó, eu gostei do céu, só de ouvir, eu imagino que é uma coisa maravilhosa. Mas eu vou pro inferno, cara. Ah, bom, você tem certeza? A hora que abrir essa porta e você passar por ela, não tem como você voltar. Ele não tem certeza. Então, beleza. Pode ir, meu amigo. Ele abriu a porta e caiu no abismo, né? Escuro. Tá. Quando ele chegou, ele ficou até o pescoço. Era um lago de merda, de cocô, fossa. E um monte de gente com até o pescoço, né? De excremento. De repente, vinha uma guilhotina numa corrente gigante e passava querendo cortar a cabeça de todo mundo. Aí um gritava: lá vem ela! Aí todo mundo mergulhava. A eternidade, mergulhando, fugindo da guilhotina
atolado até o pescoço do cocô. Então a decisão do homem é essa. Ele vai sempre para um lugar podre. Porque ele é podre. Se o ser humano não fosse podre, ele não precisaria nascer de novo. A água não seria o simbolismo de lavar. Lavar. Porque ele está sujo. As vestes não precisariam ser brancas. E não seriam alvejadas, pelo respingar do sangue do Cordeiro, que tem essa conotação de pureza. Então o homem é podre, meus irmãos. E a nova criatura que vai ser totalmente entregue na glorificação vai ser semelhante a Cristo, o corpo espiritual, totalmente preparado. Meus irmãos, um pastor amigo meu, ele está em Portugal. Uma vez ele chegou perto de mim e falou assim: ô Clóvis, eu tenho medo de uma coisa. Eu falei: o quê? De chegar no céu e pecar. Vocês acreditam nisso? De chegar no céu e pecar? Eu falei: meu amigo, eu não quero ir para o céu não, meu. Porque eu tenho certeza que se eu tiver capacidade de pecar, até no céu eu vou pecar. Não é verdade, meus irmãos? Qualquer lugar. Não existe um local na face da Terra, ou no universo cósmico, ou até no céu, se você não for transformado, você vai pecar em qualquer lugar. Aí, eu lembro também, meus irmãos, quando eu disse para um pastor amigo meu, quando eu estava em Portugal, pastor amigo meu não, meu pastor, né? Porque eu não exercia nenhum cargo, nenhuma função, era apenas uma ovelhinha. Eu falei: pastor, é difícil ser crente em Portugal, porque tem muita sedução aqui, de dinheiro, de prazeres, enfim. Aí ele falou assim: meu filho, Daniel, ele foi fiel aonde? Na Babilônia. Ele falou: você acha que a Babilônia era pior que Portugal? Eu falei: óbvio. Então ele foi fiel lá. Seja fiel a Deus aqui em Portugal. Então, mesmo morando no melhor lugar ou no pior lugar, o que vai definir a sua vida com Deus é a fé, a eleição, a vocação eficaz, e você continua sendo transformado, e você vai pecar, infelizmente, e Deus quer que não seja nenhum pecado grave nem escandaloso, mas está sujeito a pecar. Você tem que saber isso e lutar para não pecar, mas vai pecar. Mas o Espírito Santo vai transformando e mudando a sua vida. Nós podemos olhar o que nós éramos no passado e o que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas hoje e o que ele fará na consumação dos séculos. Então esse negócio aqui de depravação facial é uma brincadeira, né? Uma brincadeira sem graça. Literal. Brincadeira sem graça. Tais posições foram rejeitadas pelo sínodo e as percepções opostas materializaram-se naquilo que é hoje chamado os canones de Dort, ou de os 5 artigos contra os remonstrantes. Nesses cânones, o sínodo fixou a doutrina reformada dos seguintes pontos, a saber: eleição incondicional, a expiação definida, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Essa é a parte mais, assim, confortadora. Perseverança dos santos. Pastor Alisson, o que é a perseverança dos santos? A perseverança dos santos, segundo o entendimento aí, é que os santos não perdem a salvação.
eles não irão perseverar até o fim, nesse sentido. E como que eles vão perseverar? A ação do Espírito Santo na vida dele. Efésios 1, 13 e 14 fala que quando o homem crê na palavra e em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. E esse selo com o Espírito Santo é a garantia do resgate de Cristo sobre a vida desse homem. É isso que garante a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Quando você falou antes aí, né, por que o arminiano usa, ou qualquer outra pessoa, usa o argumento, né, que consideramos um espantalho, dizendo que o homem pode fazer qualquer coisa e mesmo assim ele não perde a salvação. Aquele que recebe o selo do Espírito Santo, que é selado com o Espírito Santo, ele sabe o que aconteceu na vida dele e ele sabe qual era a destinação anterior dele. Então não é que ele pode fazer qualquer coisa. Na cabeça dele, ele sabe o que ele tem na vida dele, que ele não quer perder isso. Além de tudo, claro que quem garante é o Espírito Santo, mas a cabeça do homem, a mentalidade do homem é modificada. O grande problema é que algumas pessoas acham que você ter essa consciência de que você não perde a salvação lhe dá o direito de fazer qualquer coisa. Não. Aquele que tem consciência que não perde a salvação, ele tem a mentalidade dele voltada para saber que ele não perde, porque o Espírito Santo habita nele e que ele não pecará tanto pela ação do Espírito Santo, que é a base de tudo, mas ele não sente a vontade. Essa vontade nele é retirada de uma forma não que ele não peque, mas que ele é controlado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. O eleito, ele peca? Que tipo de pecado? Ele tem algum pecadinho ou pode chegar até um pecadão? É triste falar isso, né? Pensando num eleito. O senhor está perguntando ou o senhor vai comentar? Não, estou perguntando. Olha, a grande diferença da questão do pessoal falar pecadinho e pecadão é a consequência do ato. O que um eleito não faz é permanecer no ato. Desde que seja um pecador, ele não permanece, não é quanto mais na vida dele. Temos exemplos de homens de Deus que numa fase da sua vida cometeram um grande pecado, um erro, ou um pequeno pecado, ou um pequeno erro, mas isso não se tornou uma prática na vida dele. É esse o sentido que eu vejo do salvo. Agora, aquele que está ali vivendo duas vidas, fala de Deus, vai para a igreja, mas a vida dele não representa Deus, ele não tem Espírito Santo, ele apenas está ali de enfeite. É aquilo que Hebreus 4 lá vai falar, aqueles caras que eles têm experiências com Deus, no sentido de que ele está na igreja, ele é edificado, ele ouve pregação, ele canta, ele se emociona. A fé dos demônios, né? Creem e temem, ou seja, fé intelectual e emotiva. Ele só não tem temor a Deus. Então ele não tem Espírito Santo. Você definiu muito bem que o eleito não é acostumado na vida dele uma vida regrada de pecados. Aí eu tenho uma participação do Jorge Gomes. O Roderick também diz assim: santificação dos salvos, perseverando até o fim. Obra do Espírito Santo, né, irmão Roderick? O Jorge Gomes diz: não há prazer no pecado ao eleito. Há um prazer, sim, sedutor, mas depois ele se torna amargo e ele não vai permanecer no pecado, né, irmão Jorge? O eleito peca, mas o irmão Ricardo disse: o eleito peca, mas o pecado passa a ser um acidente, não uma prática comum. Verdade. Então, o pecado, ele é doce quando você pratica, e azedo e podre quando ele passa a fazer parte da sua vida. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque todos que querem externar uma vida sem pecado é quem peca mais. Vocês conseguem me entender? Quando eu quero externar, quando eu quero provocar para vocês: olha para o Clóvis, ele não peca. O grande Clóvis, aquele ali tá pingando azeite. Como o Ricardo disse, né? A brincadeira. Esse aí é o homem que pisa nas brasas, cai brasas vivas por onde ele passa. Não
existe esse homem, meus irmãos. O que existe, esse único homem está no céu. Jesus. Esse, né? Agora, o eleito de Deus, ele tem que ter a humildade, reconhecer que o Espírito Santo está conduzindo ele. Ele só precisa descansar no Espírito Santo e deixar o que Jesus falou, né? Os filhos do reino, os nascidos do Espírito, são levados como o vento. Ele sopra. Ninguém sabe de onde que ele está vindo e para onde vai levar, mas para algum lugar ele vai. Então, o Espírito Santo, ele está soprando em nossas vidas diariamente, nos levando, nos conduzindo, nos santificando, nos aperfeiçoando. Então, fuja. Eita! O irmão Jonas deu um grito agora, hein? Reverendo. Oi. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ainda sobre a questão, sobre a pergunta, né, que você fez sobre o que é a perseverança dos santos, né? A ideia que o irmão falou aí, né, e da impossibilidade de o homem perder a salvação, ela Irmão Jonas, perdemos a conexão com o irmão Jonas. Daqui a pouco ele deve se reconectar. Para a gente concluir essa introdução, cada cânone consiste de uma parte positiva e de outra negativa. A primeira é uma exposição da doutrina reformada referente à questão. E a última é a refutação do erro arminiano correspondente. Embora, quanto à forma, apenas 4 capítulos, causados pela união da terceira e quarta sessões, em uma única, certo falarmos em 5 canones. O terceiro capítulo é sempre designado como o capítulo 3º e 4º. Requer-se de todos os oficiais eclesiásticos das igrejas reformadas que subscrevam os canones, como também a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Primeiro capítulo, a doutrina, a eleição e a reprovação divina. Só para concluir, meus irmãos, o nosso estudo, eu vou ler o primeiro artigo. Tá? Toda a humanidade é condenável diante de Deus. Aqui tem a ver com o quê? Com a depravação total. Como todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição e merecem a morte eterna. Deus não teria feito injustiça a ninguém se tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e debaixo da maldição, e condená-la por causa do seu pecado. De acordo com essas palavras do apóstolo, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:19 e 23. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Esse é o primeiro artigo. Tá? Depois a gente vai, na próxima aula, estudar outros aí, para a gente concluir a nossa disciplina. O irmão Jonas disse que foi uma urgência aqui na casa dele, né? O irmão J. Cláudio diz: as doutrinas da graça nos humilham a ponto de entendermos nossa incapacidade, ao passo que nos traz paz, consolo e alegria ao lembrarmos que temos um homem à destra de Deus, Jesus Cristo, homem que nos representa eternamente, intercedendo por nós. Nessa hora, nos sentimos abraçados, acolhidos e amados. Amém. Bela exposição, meu irmão. Então, meus brothers, falamos só da introdução, tá? Desse belo documento. E você entende que briga com arminiano não leva a nada? Veja a condição que esses irmãos estão.
e se colocar na balança, qual é o número de arminianos no Brasil contra o número de pessoas reformadas, calvinistas? Ou vamos tirar o termo calvinista aqui, né, para não ficar bairrista. Apesar que todo reformado se identifica a teoria de Calvino, né? Não tem como que não. Mas imagine se colocasse na balança. A balança ia pesar tanto que os calvinistas seriam lançados, né? Ela ia bater. Eu tenho certeza de números de evangélicos, cerca de 95, 96% da população, seja total, população evangélica, tá? Seja arminiana. Aí sobra 5%. Desses 5%, nós temos os meia calvinista e meia arminiano, que estão dentro das igrejas reformadas. E aí vai chegar uma parcela talvez de 3% de pessoas realmente que entendem a fé reformada. Tá? Tem pastores que estão em igrejas reformadas, mas são meio arminianos. Vamos ver o que o Ricardo deixou aqui para nós. Na realidade, a maioria dos que se dizem arminianos são, na realidade, semi-pelagianos. Exatamente. Vê que é a mesma tática de Satanás desde os primórdios da igreja. Essa tática aí é refutar o Espírito Santo e refutar a salvação como dom de Deus. Ele sempre está batendo nessa tecla. O Espírito Santo não faz parte da Trindade e Jesus não era homem, ele era um ser iluminado e a salvação ela vem por mero esforço. Alguém quer fazer alguma colocação final? Jamir, você está aí, Jamir? Jorge? Temos muitos irmãos aí. Reverendo? Ô, Jonas. Rapidinho aqui, se ainda tiver tempo, só para completar, né, porque ficou pela metade aí minha fala. Eu dizia que a crença de que é impossível, né, o eleito perder a salvação, ela se dá porque, conforme nós cremos, né, nós calvinistas, Deus preserva o homem de uma queda definitiva, né? Por isso, inclusive, alguns preferem a expressão preservação dos santos em vez de perseverança dos santos, porque ela coloca a ênfase em Deus, né? Deus é quem preserva. O ato de preservar vem de Deus e não do homem. Enquanto que a expressão perseverança, ela pode sugerir a ideia de que essa perseverança parte do homem, né? Ainda que a doutrina não ensine isso. Perseverança, ela vai... Sim, deixa eu mostrar aqui na câmera, na minha mãozinha, ó. Ela vai pegar os versículos e diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá, essa condição é para quem? Os santos, os eleitos. É eles que vão perseverar. Vinde a mim. Quem vai até Jesus? Todos? Não. Os que foram chamados pelo Espírito e irão perseverar nesse caminho. Então ela existe para alocar esses versículos e colocar no lugar certo, tá? Para não deixar nada vago. Então perseverança e preservação, eu acho power também esse termo preservação, porque o Senhor nos preserva neste mundo, né? Alguém quer fazer outra colocação? Pastor Clóvis. Diga, Alisson. Eu queria saber sobre essa segunda parte do TCC. Como é que vai dar prosseguimento, 400 palavras da mesma forma? Porque eu fui perguntado sobre isso, aí queria que o senhor falasse. Não. Beleza, então. O TCC de vocês continuará sendo feito até a última disciplina, tá? Se eu não me engano, faltam 3 disciplinas para vocês terminarem o curso. Então são mais 3 partes.
400 palavras, seguindo o que vocês escreveram. Vocês têm que ir lá, ler o que vocês escreveram. Mas eu quero acreditar, meu irmão, de todo o meu coração, que os alunos estão colocando no hoje, né? Ou no caderno. Eu não tenho computador, mas caneta você tem. Então, você tem que registrar isso antes de pôr no sistema. Porque como você vai seguir uma linha? Eu vou ler depois tudo, desde o início. Vou juntar todos os documentos. E se não tiver uma junção, coerência, um ligamento, uma coerência, não pode ser provado, né? Nós temos casos de alunos, está aqui o Ricardo e o Alisson como testemunho, que plagiaram TCC, teve a coragem de colocar no sistema. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu ajudei 2 ou 3 alunos que teve dificuldade. Ele colocou o texto lá e não tinha, assim, ligação, coerência. Conversei com o irmão. Olha, é o seu primeiro trabalho acadêmico? Sim, é o primeiro, professor. Então, joia. Então vamos começar aqui, e aqui, e aqui. O irmão, de uma forma muito humilde, recebeu essa informação e fez. E ficou bom, né? Ninguém quer melhor que ninguém. Mas temos que ser, pelo menos, autênticos, né? Eu li um trabalho, uma atividade complementar. Eu quase chorei de tão impactante que era. Quando eu fui ver, o cara copiou, né? De Jonathan Edwards. Rapaz, ele tem bom gosto, hein? Mas, pô, falou que foi ele, cara. Aí não, isso não é de Deus, né? Jonathan Edwards lá no Paraíso coçou o queixo, né? Não pôs meu nome aí, né? Então, Alisson, respondendo a sua pergunta, e você pode ajudar os outros irmãos. Continue seguindo a linha de raciocínio, de pensamento. Foi psicografado. Só falta o irmão colocar a mão aqui e ó, na caneta. Segue a linha e vai dar tudo certo, tá bom? Discípulo de Ellen White. Na faculdade acontece cada coisa que vocês não têm ideia, meus irmãos. Tudo pode acontecer no meio acadêmico, né? Teológico. Vamos orar então, agradecendo ao nosso bom Deus. Peço que os irmãos tenham paciência com o portal acadêmico. Repasse essas informações para os irmãos. Como o pastor Johnny deixou no grupo, é importante estar no grupo do WhatsApp. Eu recebi um monte de mensagens de irmãos perguntando se o site estava fora do ar. Irmãos que não estão no grupo, né? No grupo é para informação. Quando a pessoa faz a matrícula, ela recebe no e-mail. Nós temos um grupo para informações. Então é importante repassar essa situação para os irmãos, que esse é um momento passageiro de transição, para que não aconteça mais, né? O nosso site fique fora do ar, porque o problema é externo, não foi nada nosso. Vamos orar e agradecer ao bom Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela nossa aula, por ter falado um pouquinho da introdução desse documento tão importante para a tua igreja. A nossa oração, meu Deus, é que o Senhor nos ajude a discipular os nossos irmãos na fé, que ainda estão presos nessas doutrinas, Senhor, que condicionam ao homem o poder da salvação, da decisão final, colocando fardos pesados, Senhor, dessas pessoas. Tem misericórdia, meu Pai, e nos ajude a levar o Evangelho da glória de Deus para as pessoas. E ajude elas a entender, Senhor, conforme a tua vontade. Assim nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.